A paz do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Eu sou o professor Daniel e vamos continuar a nossa aula de Daniel, finalizando hoje a aula de Daniel, dando prosseguimento agora às visões que Daniel teve a respeito das coisas do fim, que se encontram do capítulo 7 ao capítulo 12, a parte final do livro. Lembrando que na primeira parte do livro nós vemos as visões a interpretação que Daniel teve das visões de Nabucodonosor, Belsazar, dos reis da Babilônia. E agora nós vamos ver as visões que Deus deu a Daniel a respeito do futuro do povo de Deus e das nações que governavam naquela época e em épocas futuras. Então, é uma aula bastante simbólica, vai ter muito simbolismo na interpretação do livro de Daniel, mas vamos conseguir, em nome de Jesus, compreender muito bem as visões que Deus deu a Daniel. E o livro de Daniel facilita muito a interpretação dessas visões, porque o próprio livro de Daniel dá a interpretação de muitas dessas visões. E a história nos ajuda a também compreender os acontecimentos históricos que já ocorreram, nos ajudam a compreender o livro de Daniel, as visões de Daniel. Então vamos lá, capítulo 7. E eu peço para que os irmãos, para que compreendam bem essa aula, a cada slide, a cada capítulo que eu estou aqui explicando, os irmãos deem um pause no vídeo, leiam o capítulo e assim facilitará o entendimento. Então, no capítulo 7, Daniel recebe uma visão de Deus no primeiro ano do reinado de Belsazar. E ele vê nessa profecia, primeiramente, 4 animais, que logo nós vamos ver qual é a interpretação, mas nós vemos que o profeta era um homem de muita intimidade com Deus. E como nós vimos nos capítulos anteriores, ele era um homem de muita oração, e ele estava em oração nesse período em que ele recebeu essas revelações de Deus. Este relacionamento estreito com Deus fez com que o Senhor lhe mostrasse uma série de segredos da humanidade. Que tremendo, que glória que Daniel recebeu vendo essas visões, né? Para os seus dias e para o futuro de toda a humanidade. Que bênção que Daniel recebeu ao ver essas visões. Daniel vê a glória de Deus e a revelação do Messias, Jesus Cristo, e a sua segunda vinda em glória para estabelecer o reino de Deus na terra. O livro de Daniel ele é conhecido como o Apocalipse do Antigo Testamento, porque há muita singularidade nessas visões de Daniel com muitas passagens do livro de Apocalipse do Novo Testamento. Essas visões, números, e a revelação, a vinda do Senhor Jesus, o Messias, a restauração do povo de Deus. É muito interessante as visões de Daniel. Então, no capítulo 7, Daniel recebe a visão desses 4 animais. Um leão com asas de águia, um urso com costelas na boca, com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, e uma besta, um animal terrível, espantoso e muito forte, com dentes de ferro e com 10 chifres na cabeça. São essas visões desses 4 animais vindos do mar. E esses 4 animais, ao longo no capítulo, esse capítulo 7, ele é um complemento do capítulo 2, e também essas visões aparecem em parte no capítulo 8 também de Daniel. E esses 4 animais que Deus mostrou para Daniel, Deus estava mostrando para Daniel que esse leão
com asas de águia, era o Império Babilônico, que naquela primeira imagem, lá em Daniel, naquela primeira visão, lá em Daniel 2, era a cabeça daquela estátua, cabeça de ferro, de ouro. Então, esse primeiro animal era a Babilônia, o Império Babilônico, que reinou ali de 605 até 539 a.C. E logo viria um outro animal mais forte que esse leão, que era o urso, com muita fome, com 3 costelas na boca, pronto para devorar o seu adversário, que era o Império Medo-Persa. E nós vemos na história que o Império Medo-Persa destruiu. Era o julgamento de Deus sobre as nações que estavam assolando o povo de Deus. Então veio o Império Medo-Persa e conquistou a Babilônia. E logo após vem um outro animal mais forte que o urso, que era um leopardo com 4 cabeças. E depois, mais à frente, nós vamos ver em outros capítulos de Daniel que fala a respeito desse animal, que era o Império Grego, que veio e derrotou o Império Medo-Persa, na figura de Alexandre o Grande. Nós vemos na história que em capítulos mais à frente nós vamos ver que fala desse homem, de um homem que viria para destruir o Império Medo-Persa. E nós vemos na história a grande história desse Alexandre, que era um general que começou a vida bem moço, aos 16 anos, e em pouco tempo, em poucos anos, muito rápido, ele conquistou toda essa região medo-persa. O império dele foi muito grande. E isso simboliza esse leopardo. A leopardo é um animal mais veloz, e com asas, então, se tornaria um animal velocíssimo. Então nós vemos que realmente isso aconteceu na história. Tremendo, irmãos. Todas essas revelações que Daniel recebeu, elas já se cumpriram na história. Muitas já se cumpriram, outras ainda acontecerão. E também fala que são 4 cabeças esse animal, porque quando Alexandre morreu, não surgiu alguém da sua própria descendência para assumir o seu posto, o seu reino, mas o seu reino grego foi dividido em 4 porções dos seus 4 generais. E isso as profecias de Daniel falam. Então é importante que os irmãos leiam Daniel capítulo 7 em diante. Então os generais dele eram Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. E o mais importante aqui para o nosso estudo é esse Seleuco, esse general que se tornou ali, que dominou a região da Síria e do Oriente, onde estava Jerusalém. E lá depois nós vemos que esse reino Seleuco, ele causou muita abominação para o povo de Deus. Então viria um quarto animal, um quarto reino que derrotaria a Grécia, que seria o Império Romano, que é esse animal, uma besta, um animal terrível, espantoso, muito forte, com 10 chifres, que foi o Império Romano, que destruiu o Império Grego. Então essa profecia que Deus mostrou para Daniel. Mas eu vou fazer aqui a leitura de alguns capítulos, porque após uns versículos do capítulo 7, porque após essa visão dos animais, Deus fala para Daniel: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram como chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se no tribunal, e abriram os livros. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele.
Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão na terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade para eternidade. Glórias a Deus, irmãos. Olha a profecia que Daniel viu. Nós vemos que esses 4 animais estavam ali devorando o povo de Deus, devastando nações, mas Deus daria a salvação para o seu povo, o povo de Deus, agora não só Israel, mas homens de todas as línguas e nações receberiam o reino de Deus, um reino eterno. Essa foi a visão do fim que Deus deu ao povo de Deus, que Deus deu a Daniel. E esse foi, então, mais ou menos aí a visão que Daniel pode ter tido de Deus, do trono do ancião de dias, que abriu seus livros e miríades de anjos o serviam. Continuando. Então, capítulo 8. Leiam o capítulo 8. No capítulo 8, agora Deus mostra, já no 3º ano do reinado de Belsazar, mostra a Daniel a visão de 2 animais. Um carneiro com 2 chifres, que simbolizavam o Império Medo-Persa. Na visão passada, o Império Medo-Persa era um urso. E agora ele fala como viu uma visão de um carneiro. E o segundo animal era um bode, que é a Grécia. E esse bode é o Alexandre o Grande. E na visão passada, a Grécia era vista como um leopardo. Então o profeta tem mais uma visão que se refere aos governos da terra para os seus dias. Dessa vez o Senhor lhe mostra visões referentes ao Império Persa e Grego somente. O Império Persa é Dário, representado pelo carneiro da visão de Daniel. Embora fosse grande e poderoso, o bode, isto é, o Império Grego, o superou e subjugou. O bode é Alexandre o Grande. Em 6 anos ele conquistou a maior parte do mundo conhecido na sua época. Era um desbravador, um gênio da arte da guerra. Pouco ou nenhuma resistência os adversários conseguiam demonstrar contra ele. Quando Alexandre, que é o bode, na visão de Daniel, morreu, ele não deixou herdeiro, como eu falei. Com isso, um grande império foi dividido entre seus 4 generais, que eram os 4 chifres do bode, e as 4 cabeças do leopardo. Destes, um se destacou como grande perseguidor do povo de Deus, que nós vamos ver mais à frente, Antíoco Epifânio, que era dos generais o Seleuco, que se tornou ali o Império Seleucido da Grécia. Ele levantou contra Israel e Jerusalém, ele avançou, causou grande mal aos santos e devastou a cidade santa. Então, analisem aí essa imagem, nós vemos aí a cronologia dos impérios, todas essas visões de Daniel que aconteceram, que já se manifestaram no tempo. Capítulo 9 de Daniel, então, nós vemos que Daniel, no capítulo 9, ele começa a fazer na sua vida a leitura de Jeremias, que Jeremias foi quem profetizou que haveria um tempo de cativeiro. Um dia acabaria o cativeiro e esse tempo seria um tempo de 70 anos. Então Daniel, lendo Jeremias, percebe isso e se angustia e começa a pedir perdão, orar e pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelo pecado do povo e pedir a restauração do seu povo. Vemos que o profeta Daniel percebe, através da leitura do livro de Jeremias, que o cativeiro da Babilônia duraria então 70 anos. Após essa percepção, Daniel ora a Deus de forma intensa. Ele se humilha e se arrepende e coloca todo o seu povo na presença de Deus, como um intercessor. Daniel suplica ao Senhor que tenha misericórdia do seu povo. Então, Deus responde a Daniel.
essa oração que Daniel fez de súplica, intercessão para o seu povo, de arrependimento, Deus responde através da profecia das 70 semanas. E é muito importante, e é uma essas 70 semanas de Daniel é algo muito discutido, né? Nos estudos de Apocalipse, entre os estudiosos, mas vamos, no próximo slide, pegar bem essa interpretação dessas 70 semanas. Mas qual é o contexto aqui? Daniel queria o fim, então ora pelo fim dessa angústia do cativeiro, mas Deus responde, depois desses 70 anos de cativeiro, o povo será liberto sim, mas haverá ainda 70 semanas para finalizar completamente a restauração do meu povo. A restauração do povo de Deus não se fez somente ali no término do exílio, demoraria ainda 70 semanas. E o que significa essas 70 semanas? Vamos ler Daniel 9, 24 a 26. Diz assim, o anjo disse a Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvizinhanças se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe há de vir e destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, até que ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então percebam o que diz essa resposta de Deus à oração de Daniel pela restauração do seu povo. Haveriam então 70 semanas para finalizar a restauração do povo. Então, qual era o propósito dessas 70 semanas? Mas antes de tudo, essas 70 semanas elas são simbólicas. São 70 setes. Essa é a tradução correta. 70 setes. Ou 70 vezes 7 dá 490 anos. Se fosse traduzido de uma forma literal. Mas nenhuma conta bate de forma literal. E a forma correta de se interpretar os livros apocalípticos não é de forma literal, mas sim de forma simbólica. Então, essas 70 semanas, ou esses 490 anos, são simbólicos. O número 7 na Bíblia, ele tem um simbolismo muito, muito forte. Então, nessas 70 semanas, o que Deus faria? Restauraria o seu povo, faria cessar a transgressão, daria fim ao pecado, expiar a iniquidade e fazer justiça eterna. Então, essas 70 semanas são divididas em duas partes, segundo os versículos que nós lemos. 69 semanas, se fosse traduzido de forma literal, seriam 483 anos. Seria o período da saída dos judeus do exílio até a vinda do ungido. Então isso foi profetizado por Daniel e já se cumpriu. 69 semanas já se cumpriram da restauração final do povo. Isso se inclui nós, não só os israelitas, o povo de Deus. A restauração do povo de Deus, 69 semanas já se cumpriram. Porque foi do período onde o povo de Israel saiu do exílio da Babilônia até o ungido, que é Jesus, até o nascimento e a morte de Jesus.
Então, estamos agora vivendo a última semana de Daniel. Olha quanto tempo já passou desde a morte de Jesus até hoje. Como seria isso de forma literal se essa última, uma só semana já tem 2000 anos e as 69 semanas anteriores foram um espaço de tempo muito mais curto, menos de 500 anos. Então, é um número simbólico essas 70 semanas. Então, nós estamos vivendo a última semana, que é da ressurreição do ungido até a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vivendo nessa última semana, nos últimos dias. Então, o texto que nós lemos nos mostra que na parte final desta última semana surgirá o anticristo. Então, nós estamos vivendo a última semana da profecia de Daniel, da restauração final do povo de Deus. Então aí está uma cronologia de todos os acontecimentos que foram realizados já na história, que se cumpriram na história das profecias de Daniel. Os irmãos podem ler e observar, eu já falei praticamente tudo aqui. Aqui agora no período interbíblico, que é ali o Império Grego, e depois onde aconteceu a revolta dos Macabeus, que foi o império ali de Antíoco Epifânio, que saqueou o templo, e nós vamos ver daqui a pouco que ele abominou o templo de Deus, sacrificando um porco no altar, que era um animal imundo, e houve a revolta dos Macabeus, e eu recomendo aos irmãos a leitura do livro apócrifo, Macabeus, 1 Macabeus, 2 Macabeus. Não é um livro, é um livro que somente tem uma importância histórica, não é um livro que entrou no cânon bíblico, ele não tem uma força canônica, mas ele é um livro interessante para ver a história do povo de Israel, nesse período interbíblico, entre o final do Antigo e o início do Novo Testamento. E é onde se cumpre a profecia de Daniel sobre Antíoco Epifânio e a revolta dos Macabeus. Então nós vemos aí o nascimento de Jesus Cristo e a morte de Jesus, a destruição do templo, tudo profetizado aí por Daniel. Também é profetizado por Daniel lá no fim a divisão do Império Romano, lá no capítulo 2 de Daniel, que uma pedra foi lançada nos pés daquela estátua que era Roma, a divisão do Império Romano em Ocidente e Oriente. Então, Daniel 10. O Daniel 10 não tem uma visão muito contundente, mas em Daniel 10 nós vemos Daniel novamente orando, e Daniel recebe uma visão muito poderosa que o deixou triste, angustiado, temeroso, porque ele viu uma grande guerra. Então o anjo, provavelmente Jesus, veio para o fortalecer e dar entendimento sobre aquela visão que ele teve de uma grande guerra, e para falar sobre eventos futuros relacionados com o povo de Daniel, que era Israel. Só que essa visão ela foi somente interpretada pelo anjo no capítulo 11. Então, no capítulo 11 de Daniel, nós vemos que o anjo Gabriel ele revela a Daniel o futuro dos impérios persa e grego, como havia prometido em Daniel 10. Um dos destaques dessa profecia é a maldade de Antíoco Epifânio contra o povo de Deus e contra Jerusalém, a cidade santa, que está lá em Daniel 11, 31, 32. Diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Então, se os irmãos lerem Macabeus, 1 Macabeus e 2 Macabeus, vocês vão ver que esse Antíoco Epifânio, ele abominou o templo, fez alianças com alguns judeus, com alguns ali anciãos,
com alguns líderes judeus e acabou ali governando o povo de Deus, violando o templo, fazendo orgias no templo, fazendo coisas abomináveis. Isso se tornou a abominação desoladora. E isso já se cumpriu nesse período que eu estou falando. Porém, Jesus, em Mateus 24, 15 e 16, quando Jesus estava também profetizando o fim, Jesus falou que também surgiria uma abominação desoladora. Então, isso é uma característica de muitas profecias do Antigo Testamento. Quando um profeta está ali fazendo uma profecia, geralmente, via de regra, essa profecia, ela haveria de se cumprir no seu tempo ou num tempo próximo e também no fim dos tempos. E foi o que aconteceu com Daniel. Muitas das profecias de Daniel se cumpriram num período próximo e iriam se cumprir também no fim dos dias. E muitas profecias elas têm dois cumprimentos, um próximo dos tempos do profeta e um mais distante, que é no fim dos tempos. Então, chegando ao fim da nossa aula, capítulo 12 de Daniel, nós vemos o fim do período das revelações feitas a Daniel. Agora ele já havia previsto o tempo do cativeiro da Babilônia, o futuro dos principais impérios da terra em sua época, o surgimento de Antíoco Epifânio e a profanação do templo em Jerusalém, a segunda vinda de Jesus e o julgamento final. Interessante, irmãos, porque o livro de Daniel ele fala em vida eterna, ele fala em assuntos que poucos são comentados no Antigo Testamento, né? A vida eterna, por exemplo, a segunda vinda de Jesus, julgamento final. Tremendo essas profecias que Daniel recebeu de Deus. E naquele tempo, Daniel 12, 1 e 2, que interessante, Daniel ele profetiza também que a ressurreição. Pouco também é falado de ressurreição no Antigo Testamento, né? E Daniel ele profetiza a ressurreição. Olha o que diz Daniel 12, 1 e 2. E naquele tempo se levantará Miguel, aquele que é Deus. É o significado de Miguel. Então, aquele que é Deus. Se levantará Miguel, esse Miguel é Jesus, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do seu povo, do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nações até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Aleluia! Então Daniel profetizou a ressurreição. E o que Paulo utiliza esse texto de Daniel em 1 Tessalonicenses, quando Paulo fala aos Tessalonicenses que quando o povo for ressuscitado, quando Jesus vier nas nuvens, e nós, os que estiverem vivos, serão transformados, mas aqueles que estão mortos no pó da terra ressuscitarão primeiro. Então vejam que Paulo tinha um conhecimento muito forte aí de ressurreição por causa do livro de Daniel. Amém, irmãos? Então essa é a nossa aula de Daniel finalizando. Espero que os irmãos tenham compreendido. Deus abençoe vocês com o entendimento deste livro de Daniel. Leiam e releiam o livro de Daniel e até a nossa próxima aula. Deus vos abençoe.